Meus irmãos, um bom dia. Como eu gostaria de estar com vocês de uma forma diferente nesta manhã. Gostaria de estar com os irmãos reunidos na igreja, juntos, celebrando a ressurreição de Jesus no culto da ressurreição. Juntos, depois, tomarmos um gostoso café, como todo ano temos feito. E logo depois nos reunirmos para estudar juntos a palavra de Deus. Meus irmãos, mas não é possível. Estamos confinados, estamos separados e a situação exige que seja diferente. Mas vamos por aqui. Vamos a uma reflexão para esse domingo, o domingo da ressurreição. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 20, na sua primeira parte, ele diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Há um hino que nós cantamos e acredito que não apenas nós aqui, mas muitos em muitas partes do mundo também têm entoado o mesmo cântico. O título dele é simples, é Porque Ele Vive. Esse hino foi escrito por um casal norte-americano, o casal Gaither, em um momento muito difícil da vida deles. Conta-se que numa época como esta, numa época de Páscoa, no meio de muitas aflições que estavam passando, quando a esposa estava grávida e o marido com problema de saúde, eles começaram a dizer e a pensar: porque Cristo vive, podemos encarar o amanhã. E daí veio esse cântico que nós cantamos tantas e tantas vezes. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, temor não há. A grande mensagem que a Páscoa traz a nós, tomando a soma dos dias que a antecedem, quinta-feira, quando Jesus reúne-se com os seus discípulos, quando então ele vai para o jardim orar, o jardim do Getsêmani, quando há a traição de Judas, quando ele é preso, quando ele é julgado injustamente, quando é ultrajado, quando ele é zombado naquela cruz, e a sua morte acontece. Nós, meus irmãos, caminhamos e chegamos ao domingo da ressurreição e nós entendemos que a mensagem que a Páscoa quer trazer a nós, naquele domingo, quando Jesus então ressuscita, é que depois de um período de grande dor e sofrimento enfrentados por Jesus, o nosso Redentor, onde a tristeza e a morte estavam presentes, dali surge então a alegria de um novo começo e o autêntico sentido da vida. Tudo isso porque, meus irmãos, de fato, Jesus ressuscitou. O que nós podemos seguramente pensar como um fato para que alguém pudesse continuar a sua caminhada de vida com forças, já que as lutas estão aí diante de nós. O apóstolo Paulo, do capítulo 15 ainda, mas lá na frente um pouco, no verso 58, ele diz-nos assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Meus irmãos, o entendimento de trabalho para alguns tem sido o de envolver-se com atividades da igreja, atividades religiosas, envolver-se com as programações planejadas pela igreja durante o mês, durante o semestre, durante o ano. Estar envolvido com as sociedades internas, ter um cargo, ter uma função, um ofício da igreja. Irmãos, tudo isso é necessário, tudo isso é parte do dia a dia
da vida de cada um de nós como filhos de Deus. Mas quando as Escrituras falam sobre a obra que deve ser realizada pelos cristãos, filhos de Deus, aqueles que foram nascidos agora da água e do Espírito, meus irmãos, não apenas o de envolver-se com a igreja, mas de envolver-se com uma vida de fidelidade ao Senhor, sabendo que a vida cristã ela não é dupla, ela não tem uma vida que apresenta-se eclesiasticamente, religiosamente, entendendo que essa é a vida com Deus, e uma vida chamada secular que é vivida fora do convívio religioso, que não tem muito a ver com Deus. A vida, simplesmente, meus irmãos, de cada um de nós, ela é una. É uma vida que deve ser vivida dentro da comunidade da fé e fora dela. E quando Paulo fala sobre o ser firme, inabalável, abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho que realizamos não é vão, ele mostra a nós que a nossa vida é uma vida de envolvimento com o Senhor e a sua verdade de maneira integral. E isso traz lutas. E diante dessas lutas, qual é o fato que temos que nos encoraja e nos dá força para enfrentá-las? Primeiro, é o fato de sabermos que o nosso Redentor, ele está vivo. Vamos para Jó. Jó, no capítulo 19, verso 25, ele diz-nos assim: contudo eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. Um fato para nós refletirmos, irmãos: de que vale um Redentor morto, passivo ou inativo? Não valeria nada. Saber que a ressurreição de Jesus é um fato histórico e real nos dá força para continuarmos com vigor a jornada da nossa vida, a luta que enfrentamos, os desafios da vida, os desafios da fé. A fé nos assegura este vigor, nos assegura este entusiasmo. E nós, meus irmãos, eu tenho certeza que podemos afirmar da mesma forma que Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. E o eu sei não por presunção ou por arrogância, mas o eu sei que vem por uma atitude humilde em confiança em tudo aquilo que o Senhor revelou na sua santa palavra. E na sua santa palavra, Deus nos dá a segurança e a certeza de que o Jesus que morreu naquela cruz por cada um de nós, mesmo que tenham tentado através dos séculos fazer com que esta verdade não fosse uma verdade, e sim uma situação apenas envolvendo a comunidade da fé cristã, para que tivesse um sentido, nós temos a certeza que dentro da palavra de Deus a ressurreição é um fato, e ali está a garantia de sabermos que o nosso Redentor, ele está vivo. E segundo, porque ele está vivo, nós estamos seguros de que nós não lutaremos as batalhas da nossa vida sozinhos. A vida do cristão ela é desafiadora na sua jornada. Meus irmãos, falsas promessas de facilidade têm sido anunciadas e pregadas pelos falsos profetas da prosperidade e da vida fácil. Tudo isso em nome de uma fé fundamentada muito mais em sugestões eclesiásticas e religiosas do que, na verdade, que as Escrituras Sagradas nos trazem. A presença de Jesus conosco não representa facilidade ou ausência de lutas. O próprio Jesus afirmou aos seus discípulos: eu disse essas coisas
para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. Está lá em João capítulo 16, verso 33. O bom ânimo, ele não deve vir por qualquer outra segurança que não seja a de que Jesus venceu. Ele venceu a morte, ele venceu o mundo, e nele, em Cristo, também, meus irmãos, todos nós somos mais que vencedores. Jesus diz na primeira parte do verso que nós lemos: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Essa paz não é uma ausência de conflitos exteriores. Essa paz, meus irmãos, é o final do conflito que havia em nossos corações. Mas tudo isso nós observamos o que Jesus diz: em mim. E é por isso que Jesus afirma no capítulo 15 de João: sem mim vocês não podem fazer nada. John Owen, ele diz o seguinte num pequeno livreto chamado A Glória de Cristo: os rios ficam mais largos e profundos quando chegam mais perto do oceano. Da mesma forma, a graça deveria jorrar mais completa e livremente nos crentes, quanto mais perto do céu eles estão. Meus irmãos, a morte de Cristo, ela abriu caminho definitivamente ao Pai. E nós estamos seguros de que estamos garantidos na presença de Deus no céu, quando morrermos aqui. Ou então, os vivos, quando Jesus retornar do local para onde ele foi. Irmãos, a ressurreição de Jesus, ela nos assegura que tudo o que cremos fundamentados na revelação divina não é em vão e que não permanecemos mais cativos, escravos dos nossos pecados. Tudo isso precisa resultar em uma vida espiritual mais larga e profunda. Uma vida com Deus mais saudável. Uma vida com Deus que represente amor para com Ele e amor para com os nossos irmãos em Cristo. E tudo isso, meus irmãos, para a honra e para a glória do nosso Redentor, o Senhor, eternamente vivo e eternamente presente conosco. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Jesus ressuscitou, Jesus está vivo e misteriosamente é seguro de que Ele está conosco, garantindo-nos força para a caminhada, força para as lutas, como mais do que vencedores por aquele que por nós venceu. Um abençoado domingo de Páscoa para você. Um dia renovado de cuidado. E aproveite esse tempo junto com a sua família, já que nós não temos a oportunidade de, como família da fé, de estarmos juntos. Deus te renove. Vamos orar? Senhor amado e grandioso Pai, nós te agradecemos muito. Na eternidade passada, Pai, o Senhor, de maneira muito especial, proveu o meio para uma redenção que estaria acontecendo, Pai, quando nem sequer a queda havia ainda acontecido. Porque nem mesmo a tua santa, perfeita criação havia ainda sido feita. Deus, obrigado, Senhor, porque no plano eterno da redenção, o Senhor determina os caminhos. E de maneira voluntária, Jesus então decide pagar a nossa dívida para contigo, Pai. Pagar de maneira definitiva, única e total,
recebendo o peso da tua mão, Senhor, sobre ele. Essa tua mão de ira, Senhor, que deveria cair sobre cada um de nós. Obrigado, Senhor. O Senhor nos escolheu em Cristo, nos deu a Cristo, e Ele tem nos assegurado de que de maneira nenhuma seremos lançados fora, e que da sua mão ninguém jamais terá a possibilidade de tomar. A Deus te agradecemos. Como Pai amoroso, Senhor Jesus, te agradecemos como o Redentor voluntário e fiel. Deus Espírito Santo, agradecemos, porque o Senhor tem aplicado em nós os benefícios da redenção conquistados por Cristo Jesus. Senhor, que haja humildade em nós e jamais arrogância, para que o Senhor seja honrado através da nossa vida e que a nossa vida ela seja mais larga e mais profunda, Senhor, à medida que caminhamos para o encontro com o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus te renove em Cristo, meu irmão, e tenha um dia renovado em graça, na certeza de que Jesus está vivo. Ele ressuscitou da morte, vencendo-a no terceiro dia. O túmulo está vazio. Deus te abençoe. Amém.